O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, poderá continuar no cargo. A Corte vai julgar um recurso que alega que o ministro, que é membro do Ministério Público da Bahia, não poderia ser nomeado. O repórter Gabriel Seafrei tem os detalhes do caso. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica, a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Esse caso chegou ao Supremo depois que a juíza Solange de Vasconcelos, da primeira Vara Federal de Brasília, aceitou o pedido encaminhado por um deputado federal e acabou suspendendo a nomeação. Depois dessa decisão da juíza, a Advocacia Geral da União acabou entrando com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, o presidente do tribunal acabou aceitando esse recurso e, portanto, permitindo que o Wellington seja nomeado o novo ministro. Essa discussão começou porque os autores das ações afirmam que o Wellington é integrante, membro do Ministério Público da Bahia e, portanto, não poderia assumir o cargo de ministro. Agora, como esse processo veio aqui para o Supremo, o plenário vai decidir se o Wellington César de Lima e Silva pode ser ou não o novo ministro da Justiça. Érica. Obrigada, Gabriel. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente esse caso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, quais os argumentos que foram lançados na ação, que na verdade não é um recurso, não é uma ação? É uma ação, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que ela foi apresentada pelo Partido Popular Socialista. E o que se argumenta, na verdade, é que esse decreto, que é um decreto do dia 2 de março de 2016, ele teria preceitos que estão, na verdade, em confronto com preceitos da Constituição Federal. Então, desde a nomeação de Wellington César para assumir o cargo de ministro de Estado da Justiça, essa nomeação acabou gerando alguns questionamentos a respeito da sua constitucionalidade, da sua legalidade, e isso acabou vindo parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Bom, um dos argumentos que a legenda coloca nessa arguição de descumprimento é exatamente pelo fato de que a Constituição ela traz regras e estabelece alguns requisitos no que diz respeito à acumulação de cargos. E na visão do partido, um procurador não poderia exercer um cargo no Executivo. E, com base nesse entendimento, eles entendem e aí pedem, inclusive hoje na pauta do Supremo, esse é o primeiro item, eles pedem a suspensão dessa nomeação, eles pedem, inclusive, que ela seja no mérito, que na verdade não está previsto para ser analisado hoje apenas é a liminar, o ministro, inclusive, Gilmar Mendes, é o relator dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, essa questão sobre a permanência dele ou não, no cargo, porque atualmente ele está na posse como ministro da Justiça, deverá ser enfrentada pelos ministros que vão decidir sobre a concessão ou não desse pedido liminar. E já tem um parecer da Procuradoria-Geral da República a esse respeito? E tem um parecer da Procuradoria-Geral da República, inclusive o procurador, ele até entende que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não seria um instrumento jurídico efetivo para poder tratar desse assunto. E por qual razão? Na ação que foi apresentada, inclusive houve um aditamento do pedido inicial, também se pede que seja declarado inconstitucional uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que passou a permitir que procuradores exercessem outras funções além da de procurador. E então, o parecer da Procuradoria-Geral da República é no sentido de que essas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público não poderiam ser questionadas por meio desta ação, que é a DPF. Entende também que não há violação à função institucional do Ministério Público, conforme pretende ver declarado o partido, no sentido de que a função do ministro da Justiça, que é zelar pela aplicação da justiça, pela segurança pública, pelos direitos humanos, enfim, essas funções elas seriam compatíveis com com a atuação do Ministério Público. Então, não haveria que se falar em incompatibilidade desses cargos. Então, defende a manutenção da posse, da nomeação, baseada, inclusive, na interpretação de um outro dispositivo constitucional. E aí, nesse sentido, o procurador, inclusive, pede para que haja uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a esse dispositivo constitucional, permitindo, então, uma interpretação sistemática. Muito rapidamente, Gisele, também está sendo discutida na Justiça Federal essa questão, né? Pois é, nós houve uma ação que foi apresentada na Justiça Federal, nós vimos aí com o repórter, na hora em que ele se manifestou no link, a juíza deferiu uma liminar, essa liminar acabou sendo
no primeiro momento, afastada pelo Tribunal Regional Federal. Então, por esta razão, o ministro ainda permanece no caso. A palavra final certamente será dada pelo Supremo Tribunal Federal na sessão de hoje à tarde, mas apenas rapidamente, o entendimento da juíza, quando proferiu a liminar, foi no sentido de que o cargo só poderia ser exercido, né, a partir do momento em que o Wellington César se afastasse definitivamente do cargo de procurador do Estado da Bahia. Ela entende que esse afastamento teria que se dar por meio de um desligamento, seja via aposentadoria ou uma exoneração, mas tudo dizendo respeito ao cargo vitalício de procurador. Esse foi o entendimento. Os ministros devem discutir todas essas questões na sessão de hoje à tarde. Tá ótimo, Gisele. A gente volta a falar da sessão no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, na pauta constam algumas súmulas vinculantes, propostas de súmulas vinculantes, né? Do que elas tratam? Constam sim, Érica, são ao todo 5, e é interessante que a gente esclareça que dessas 5 propostas, algumas são de revisão de súmula, outras, na verdade, de conversão de súmula ordinária em súmula vinculante e outra, inclusive, com o objetivo de cancelamento de uma súmula vinculante. Eu poderia citar, por exemplo, a proposta de súmula vinculante número 93, inclusive nós já tivemos a oportunidade de tratar dela aqui na bancada. Ela trata exatamente sobre uma conversão de uma súmula ordinária, ou seja, já existe um entendimento aqui no STF a respeito de um tema, que é a medida provisória, e aí a ideia é que esse entendimento passa a ser vinculante. Uma outra proposta de súmula vinculante é a de número 100, também a ideia é converter uma súmula, um entendimento que já existe no Supremo, a respeito de servidores inativos, no que diz respeito ao direito desses servidores, no que diz respeito ao auxílio alimentação. Então, o Supremo Tribunal Federal entende, e aí isso já está simulado, de que os servidores inativos não possuem direito ao auxílio alimentação. A proposta, então, é de que esse entendimento passe a ser vinculante. Uma outra proposta de súmula vinculante, que está autuada com a de número 58, na verdade, ela propõe o cancelamento de uma súmula vinculante que já existe. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pretende que a súmula vinculante número 5 seja cancelada, e o fundamento, para esse pedido é de que a decisão do Supremo Tribunal Federal teria sido tomada sem que houvesse decisões reiteradas no mesmo sentido. Essa súmula que já existe trata do quê? Ela trata sobre que não ofende a Constituição, aquele processo administrativo disciplinar que não teve a atuação de um advogado, para atuar ali na defesa daquela pessoa que se vê envolvida no processo administrativo disciplinar. Então, o Conselho Federal da OAB entende que essa súmula precisa ser revista, na verdade, no sentido de cancelamento da súmula vinculante. E eu tenho, se eu puder já adiantar, a gente pode mencionar um outro destaque da pauta. É um caso bastante interessante, um recurso extraordinário com repercussão geral, que trata sobre a questão da diferenciação do prazo de licença maternidade para gestantes e para mães que adotaram crianças. Existe um caso que foi parar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que uma servidora pública que adotou uma criança, ela queria ter um prazo de 180 dias, como é o prazo da licença maternidade. E o tribunal acabou negando, dizendo que são situações diferenciadas, que essa diferenciação prevista na lei não ofende a Constituição Federal, e agora o caso está aqui na Suprema Corte. Os ministros devem definir se a lei pode estabelecer prazos diferenciados para essas situações de mãe gestante ou de mãe adotante. Isso também está na pauta. Tá ótimo, Gisele, vamos aguardar aí a posição dos ministros sobre esses assuntos, né? Obrigada pela participação hoje, a gente se vê amanhã. Até amanhã, eu que agradeço.